Eu nunca esperei passar minha vida criando um Bigfoot, mas foi exatamente o que aconteceu. E eu não trocaria um único momento disso por nada nesse mundo. Olhando para trás agora, da perspectiva da velhice, tudo parece ao mesmo tempo impossível e inevitável. O único caminho que minha vida poderia ter seguido. Tudo começou durante uma nevasca no final de janeiro, quando eu tinha 42 anos. Naquela época, eu já morava sozinha na minha cabana, na beira da floresta, há uns 5 anos. Meu casamento não tinha terminado com um estrondo, mas com um suspiro longo e arrastado de exaustão mútua. Meus filhos, já adultos, tinham suas próprias vidas na cidade, vidas cheias de carreiras, parceiros e um tipo de barulho sofisticado que eu já não entendia. Eu escolhi a solidão em vez do som irritante de fingir que estava tudo bem. A cabana era meu santuário. Era pequena, mas confortável, construída com troncos de pinho robustos e aninhada entre árvores imponentes e um riacho que cantava uma canção diferente a cada estação. Na primavera, era um rugido caudaloso. No verão, um balbucio suave. No outono, um sussurro nítido. E no inverno, uma fita de vidro silenciosa e congelada. Eu passava meus dias lendo romances grossos, pintando aquarelas que nunca saíam muito certas, mas que me agradavam mesmo assim, e fazendo longas e sinuosas caminhadas pela mata, onde ninguém podia me perguntar como eu estava com aquela inclinação de cabeça cheia de pena. Eu estava sozinha, mas pela primeira vez em muito tempo não me sentia solitária. A nevasca chegou de repente durante a noite, sem aviso. O rádio meteorológico havia previsto apenas uma neve rala, nada mais. Acordei e encontrei quase 1 metro de neve já no chão, e mais caindo tão denso que eu não conseguia enxergar além da minha varanda. O mundo havia sido reduzido à minha pequena cabana e a um vórtice branco e rodopiante. O vento uivava por entre as árvores, um som agudo e melancólico que fazia a cabana inteira ranger e gemer. Ele curvava os pinheiros antigos quase ao meio, seus galhos pesados, com um peso que mal conseguiam sustentar. Eu já tinha passado por muitas tempestades de inverno naquelas montanhas, mas esta parecia diferente, parecia algo pessoal, mais cruel, o tipo de frio que poderia te matar em minutos se você não tomasse cuidado. Passei a manhã alimentando meu fogão a lenha, o crepitar e estalar do fogo, um contraponto reconfortante à fúria da tempestade. Observei a neve se acumular cada vez mais alto, apagando a paisagem que eu conhecia tão bem, transformando formas familiares em montes brancos e estranhos. Por volta do meio-dia, durante uma breve calmaria no vento, eu ouvi. Era um som como nenhum outro que eu já tinha encontrado. Não era bem um choro, nem exatamente um uivo. Era algo no meio, agudo e desesperado. Um fio fino de som que era quase engolido pela tempestade. Fiquei perfeitamente imóvel, me esforçando para ouvi-lo novamente. Um momento depois, elevei-o mais perto desta vez. Um lamento de puro e absoluto sofrimento. Qualquer pessoa sensata teria ficado lá dentro, trancado a porta e jogado mais uma tora no fogo. Mas eu aprendi durante meus anos sozinha que nem sempre eu era sensata. Minha sensatez havia sido desgastada pelo luto e pela solidão, substituída por uma curiosidade silenciosa e uma empatia que às vezes beirava a tolice. Algo naquele som atravessou minha paz cuidadosamente construída. Era o som de algo pequeno em um grande apuro. Vesti meu casaco mais pesado, minhas botas térmicas e enrolei um grosso cachecol de lã no rosto, até que apenas meus olhos ficassem expostos. Peguei minha mochila de emergência, que continha um kit de primeiros socorros, uma garrafa térmica de chá quente e algumas barras de cereal energéticas. Sair para a nevasca foi como entrar em outro mundo. O frio me atingiu como um golpe físico, roubando o fôlego dos meus pulmões. O vento lançava cristais de neve minúsculos e afiados em cada fresta da minha roupa.
Eu mal conseguia ver a 1,5 metros à minha frente, mas segui aquele som de choro, usando minha bengala resistente para testar a profundidade dos montes de neve antes de cada passo. Eu gritei, minha voz sendo levada pelo vento. Olá, tem alguém aí? A única resposta foi aquele mesmo lamento desesperado. Encontrei o bebê Bigfoot a cerca de 100 metros da minha cabana, embora parecessem quilômetros naquelas condições. Eu quase passei direto pela criatura. Estava enterrado em um monte de neve contra um tronco caído. Apenas o topo de sua cabeça peluda visível, uma pequena mancha escura no branco avassalador. Se não tivesse chorado bem quando passei, um pio fraco que soou como um último suspiro, eu o teria perdido completamente. Caí de joelhos e comecei a cavar com minhas mãos enluvadas. A neve voava para todo lado enquanto eu limpava freneticamente o monte. No início, pensei que pudesse ser um filhote de urso, separado de sua mãe. Mas à medida que mais da criatura emergia, percebi que era algo totalmente diferente. Era pequeno, talvez do tamanho de uma criança de 5 anos, coberto por um pelo marrom escuro que estava encrostado de gelo e neve. Seu rosto era surpreendentemente humanoide, com um nariz achatado e uma boca larga e expressiva. Seus olhos eram enormes e castanhos, mal abertos, cobertos por uma película de exaustão. A criatura tremia tão violentamente que eu podia sentir as vibrações através das minhas luvas grossas. Seus lábios tinham um leve tom azulado e percebi com um choque de horror que estava morrendo de frio. Não tive tempo de processar o que estava vendo. O Bigfoot não deveria ser real. Era um mito, uma história de fogueira, uma foto borrada em um tabloide. Mas real ou não, essa criatura estava morrendo bem na minha frente. Meus instintos assumiram o controle. Arranquei meu casaco pesado e enrolei o bebê Bigfoot nele, puxando-o contra meu peito. Estava tão frio que parecia um bloco de gelo através do meu suéter. Ele mal respondeu, apenas aquele tremor fraco e contínuo e respirações superficiais que eu mal podia sentir contra meu próprio peito. Voltar para a cabana foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. O vento lutou contra mim a cada passo, e eu tive que abrir caminho através da neve que chegava até minhas coxas. Tudo isso enquanto embalava o estranho embrulho trêmulo. Eu segurei o bebê Bigfoot dentro do meu casaco, tentando compartilhar o pouco calor corporal que eu tinha, murmurando palavras de conforto sem sentido que eram levadas pela tempestade. Seu tremor diminuiu gradualmente e um medo terrível me dominou. Eu não sabia dizer se isso significava que ele estava se aquecendo ou desistindo. Quando finalmente entrei, cambaleando pela porta da minha cabana, eu estava tremendo quase tanto quanto o bebê Bigfoot. Bati a porta para fechá-la contra o vento e fui direto para a lareira, atiçando as chamas até que ondas de calor se espalhassem pela sala. Deitei o bebê Bigfoot no meu tapete mais grosso, bem em frente ao fogo, e comecei a esfregar seus membros através do pelo, tentando fazer o sangue circular, tentando trazê-lo de volta à vida. Levou quase 1 hora para seus olhos se abrirem completamente. Ele me olhou com uma mistura de confusão e um medo profundo e primitivo, mas estava fraco demais para fazer mais do que choramingar. Conforme o calor do fogo começou a descongelá-lo, notei que sua perna esquerda estava dobrada em um ângulo estranho. Quando a examinei com cuidado, meus dedos sondando gentilmente através do pelo grosso, encontrei um inchaço significativo ao redor do tornozelo. Ele deve tê-lo machucado de alguma forma antes de ficar preso na neve. Também encontrei cortes e arranhões por todo o corpo, como se tivesse corrido cegamente por entre a vegetação densa. Enrolei o bebê Bigfoot em todos os cobertores que eu possuía, criando um ninho quente e macio perto da lareira, e mantive o fogo aceso. Ele ficou ali por horas,
ocasionalmente abrindo aqueles grandes olhos castanhos para me olhar antes de voltar a um sono exausto. Eu me sentei na minha cadeira de balanço, observando-o respirar, ainda mal acreditando no que eu havia trazido para minha casa. A tempestade rugia lá fora, mas dentro da minha cabana, um silêncio estranho e profundo havia se instalado. A nevasca durou mais 3 dias. Durante esse tempo, o bebê Bigfoot e eu ficamos presos juntos na minha pequena cabana. Ele dormia na maior parte do tempo, um sono profundo e curativo. Acordava apenas para comer e beber. Descobri que ele adorava frutas vermelhas, maçãs e qualquer tipo de raiz que eu tinha guardado na despensa. Acabou sendo vegetariano, recusando o atum e o frango enlatados, que ofereci com o nariz enrugado, mas devorando um saco inteiro de cenouras de uma só vez, com um entusiasmo quase cômico. No segundo dia, o bebê Bigfoot tentou ficar de pé. Seu tornozelo ferido não suportou seu peso, e ele caiu para frente com um ganido agudo de dor. Corri até ele, e ele me olhou com tanta frustração e dor em seus olhos que meu coração se partiu. Improvisei uma tala com gravetos e tiras de um lençol velho, enfaixando seu tornozelo o mais gentilmente que pude. O bebê Bigfoot me observou trabalhar com aqueles olhos castanhos inteligentes, estremecendo quando toquei o local sensível, mas fora isso, permanecendo perfeitamente imóvel. E eu juro, ele entendeu que eu estava tentando ajudar. No terceiro dia, uma rotina começou a se formar. O bebê Bigfoot tinha começado a me seguir pela cabana. Ele mancava atrás de mim em 3 pernas, uma pequena sombra peluda me mantendo em seu campo de visão o tempo todo. Quando eu me sentava na minha poltrona para ler, ele se acomodava no chão ao lado da minha cadeira. Quando eu cozinhava, ele se sentava na porta da cozinha e observava cada movimento meu com atenção total. A criatura nunca fazia um som, a menos que estivesse machucada ou com medo. O silêncio era companheiro, uma quietude compartilhada que parecia mais reconfortante do que qualquer conversa. A tempestade finalmente passou na 4ª manhã. Abri minha porta para um sol ofuscante refletido em um mundo transformado. Tudo estava enterrado sob um cobertor de neve espesso e imaculado. O caminho para meu depósito de lenha havia desaparecido. O riacho estava congelado. E em algum lugar lá fora, pensei com uma pontada de culpa. Estavam os pais deste bebê Bigfoot. Passei semanas procurando por qualquer sinal de um Bigfoot adulto na área. Assim que a neve estava compacta o suficiente para andar, eu me aventurava. Segui o caminho de volta para onde encontrei o bebê e procurei em círculos cada vez maiores a partir daquele ponto. Procurei por pegadas, por galhos quebrados, por qualquer indicação de que uma criatura grande havia passado por ali. Não encontrei nada. A nevasca tinha apagado todos os rastros. O bebê Bigfoot ficava na minha janela durante essas buscas, me observando ir. Seu rosto se pressionava contra o vidro, embaçando-o com a respiração. E ele ficava ali até eu voltar. Eu sempre voltava para encontrá-lo exatamente onde o havia deixado, como se tivesse medo de se mover enquanto eu estava fora, com medo de que eu também desaparecesse na paisagem branca. Eventualmente, comecei a levar o bebê Bigfoot comigo em minhas buscas. Seu tornozelo havia sarado o suficiente para andar, embora ele ainda mancasse. Pensei que talvez ele pudesse ajudar, reconhecer uma trilha ou um cheiro que nos levasse à sua família. Mas o bebê Bigfoot não mostrou interesse em rastrear. Ele só queria ficar perto de mim, muitas vezes segurando minha mão com seus dedos surpreendentemente humanos, quando a floresta ficava muito densa ou as sombras muito escuras. O inverno deu lugar à primavera, a neve derretendo para revelar a terra úmida e desperta. E eu tive que aceitar uma verdade difícil. Eu talvez nunca encontrasse os pais do bebê Bigfoot. Talvez eles tivessem morrido na nevasca, talvez tivessem se separado durante uma migração. Talvez tivessem abandonado este filhote por razões que eu nunca entenderia. Qual fosse a verdade,
Eu tinha uma escolha a fazer. Eu poderia continuar procurando, ou poderia aceitar que este bebê Bigfoot era minha responsabilidade agora. A decisão se tomou por si mesma, na verdade. O bebê Bigfoot havia se tornado parte da minha rotina diária. Eu não conseguia imaginar minha cabana sem o som de seus passos macios no chão de madeira, sem acordar e encontrá-lo enrolado aos pés da minha cama, sem o jeito como ele me trazia pedras ou pinhas interessantes, estendendo-as como se fossem presentes preciosos. Eu vim para a floresta em busca de solidão e, em vez disso, encontrei uma família. Aquele primeiro verão foi uma revelação. O bebê Bigfoot, a quem eu comecei a chamar simplesmente de Bigfoot, cresceu rápido, ganhando vários centímetros em apenas alguns meses. Seu apetite se tornou enorme. Minha horta, que eu havia plantado para complementar minha própria comida, tornou-se principalmente seu domínio. Ele se sentava no meio dos tomateiros e os comia direto do pé, o suco vermelho escorrendo por seu pelo marrom. Descobriu um amor por morangos que beirava a obsessão, colhendo cuidadosamente cada fruta e comendo-a com uma expressão de pura felicidade. Aprendi que os Bigfoot eram inteligentes de maneiras que me surpreendiam constantemente. Ele descobriu como abrir portas em uma semana de tentativas, girando a maçaneta com suas mãos ágeis. Descobriu como usar ferramentas, pegando gravetos para derrubar frutas de galhos altos. Ele entendia rotinas e ficava ansioso se eu me desviasse delas. Quando dormi demais uma manhã, acordei e o encontrei sentado ao lado da minha cama, com uma tigela de frutas vermelhas, sua tentativa de me fazer o café da manhã. Ele também amava a água. O riacho atrás da minha cabana se tornou seu lugar favorito. Passava horas sentado nas águas rasas, observando os peixes passarem, ocasionalmente tentando pegar um com sucesso limitado. Construí uma piscina mais funda, represando uma seção do riacho com pedras grandes, e Bigfoot nadava nela por tanto tempo que eu tinha que ir arrastá-lo para fora quando o sol se punha. Numa tarde quente de julho, eu estava trabalhando na minha horta quando ouvi um barulho de água vindo do riacho. Fui verificar o Bigfoot e o encontrei brincando de pegar lagostins. Ele avistava um, o perseguia lentamente e depois se lançava com as duas mãos. Na maioria das vezes, o lagostim escapava. Mas quando ele pegava um, ele o erguia triunfante, examinando-o com grande curiosidade antes de soltá-lo de volta na água. Ele não estava interessado em comê-los, apenas no desafio da captura. Naquele mesmo verão tive meu primeiro grande susto. Eu tinha ido à cidade para comprar suprimentos, deixando o Bigfoot trancado na cabana por segurança. Eu nunca tinha ficado fora por mais de algumas horas. Mas desta vez, minha velha caminhonete quebrou e eu não cheguei em casa até bem depois do anoitecer. Voltei e encontrei todas as janelas da minha cabana quebradas por dentro, móveis revirados e o Bigfoot desaparecido. O pânico tomou conta de mim. Peguei minha lanterna e corri para a mata, chamando seu nome. Minha mente disparou com possibilidades horríveis. Ele havia fugido. Ele havia sido levado. Eu nunca mais o veria. Procurei por uma hora, minha voz ficando rouca de tanto gritar. Finalmente, o encontrei encolhido exatamente no local onde o descobri originalmente durante a nevasca. Ele estava fazendo aquele mesmo som desesperado e choroso que ouvi pela primeira vez meses atrás. Quando viu o feixe da minha lanterna, ele correu para a frente e se chocou contra mim com tanta força que nós dois caímos. Ele se agarrou a mim, tremendo, e eu percebi o que havia acontecido. Ele pensou que eu o havia abandonado, assim como seus pais. Depois daquela noite, nunca mais deixei o Bigfoot sozinho por mais de uma hora. Nosso vínculo, forjado em uma nevasca, estava agora selado pelo medo e pelo reencontro. Ele precisava saber, com certeza absoluta, que eu sempre voltaria.
Quando o Bigfoot completou 2 anos comigo, ele já não cabia mais na minha cabana. Tinha quase 2,10 metros de altura e pesava provavelmente uns 130 quilos. Ele não conseguia mais passar confortavelmente pelas minhas portas e tinha que se abaixar para não bater a cabeça nas vigas do teto. Nós dois sabíamos que mudanças precisavam ser feitas. Construí uma ampliação na minha cabana naquela primavera. Um cômodo grande com tetos altos e um piso reforçado se tornou o espaço do Bigfoot. Ele ajudou na construção, levantando vigas que eu não conseguia mover e segurando paredes enquanto eu as pregava. Parecia entender que estávamos construindo algo juntos e demonstrava um orgulho evidente no trabalho. Seu quarto se tornou uma coleção de tudo que ele amava. Pedras de rio empilhadas em torres cuidadosas. Pedaços interessantes de madeira flutuante arranjados em prateleiras. Uma enorme pilha de galhos macios de pinheiro em um canto que ele substituía semanalmente para mantê-los frescos. Uma coleção de penas de pássaros organizadas por cor. Ele tinha um senso estético que me surpreendia constantemente. Conforme o Bigfoot crescia, seu apetite também aumentava. Eu plantava uma horta maior a cada ano. Aprendi a coletar plantas silvestres e cogumelos que ele adorava. Montei uma adega subterrânea para armazenar vegetais durante o inverno. Minha aposentadoria tranquila havia se transformado essencialmente em administrar uma pequena fazenda para uma criatura muito grande e muito faminta. O Bigfoot também desenvolveu rotinas e hábitos aos quais aprendi a me adaptar. Todas as manhãs, ao amanhecer, ele descia para o riacho para um banho, independentemente do tempo. Passava 1 hora se limpando, usando os dedos para desembaraçar cuidadosamente o pelo, removendo galhos e carrapichos. Depois, tomava sol em uma grande rocha plana até estar completamente seco. Ele amava música. Eu ligava meu rádio antigo e ele ficava perfeitamente imóvel, com a cabeça inclinada, absorvendo cada nota. Música clássica o deixava em paz. Ele se deitava com os olhos fechados, respirando lenta e firmemente. Música folk o fazia se mover, balançando para frente e para trás em algo que parecia uma dança. Rock parecia confundi-lo e ele inclinava a cabeça para um lado e para o outro como um cachorro confuso. Descobri que ele tinha uma memória notável. Eu podia mostrar algo a ele uma vez e ele se lembraria perfeitamente meses depois. Certa vez, demonstrei como ligar meu velho cortador de grama. 6 meses depois, quando minhas costas doíam e eu estava cansada demais para fazer isso, o Bigfoot se aproximou, puxou a corda exatamente como eu havia mostrado e o fez funcionar na primeira tentativa. Sua inteligência não era humana, mas era profunda à sua maneira. Um outono, o Bigfoot ficou gravemente doente. Ele havia comido algo na floresta que não lhe caiu bem. Por 3 dias, ele mal se moveu. Apenas ficou em seu quarto fazendo pequenos sons de dor. Eu não tinha ideia de como tratar um Bigfoot doente. Tentei tudo o que pude pensar. Água fresca, chá quente feito de ervas, jejum. Nada ajudou. Na 3ª noite, deitei-me ao lado dele em sua cama de galhos de pinheiro. Coloquei minha mão em seu peito e senti seu coração batendo rápido demais. Eu disse a ele que sentia muito, disse que tinha feito o meu melhor, disse a ele que o amava, o que me surpreendeu, porque eu não tinha percebido o quão profundamente verdadeiro isso era, até dizer em voz alta. Na manhã seguinte, o Bigfoot estava de pé e se movendo, fraco, mas claramente se recuperando. Ele me trouxe um punhado de folhas específicas da floresta e as comeu metodicamente. Nos dias seguintes, ele procurou plantas específicas e as consumiu. Percebi que ele tinha um conhecimento instintivo de medicina natural que eu nunca possuiria. Ele sabia como se curar. Com o passar dos anos, notei que o Bigfoot desenvolvia comportamentos mais complexos. Ele colecionava objetos que pareciam não ter propósito prático. Pedras bonitas, ossos interessantes, pedaços de vidro colorido que eu havia jogado fora.
Ele os arranjava em padrões em seu quarto, às vezes passando horas movendo uma única pedra até que sua posição estivesse perfeita. Era arte. Percebi que ele estava criando arte. Numa noite de inverno, algo extraordinário aconteceu. O Bigfoot estava arrumando pedras em seu quarto enquanto eu lia perto do fogo. De repente, ele apareceu na minha porta carregando um pedaço plano de casca de árvore. Ele havia usado um pedaço de carvão do fogo para desenhar algo nela. Era tosco, mas inconfundível. Um desenho simples de nós dois, lado a lado. Uma figura alta e uma baixa. Fiquei olhando para aquele desenho por um longo tempo. Ele nos havia representado, havia criado um símbolo visual do nosso relacionamento. Ele entendia que éramos uma unidade, um par, uma família. Pendurei aquele pedaço de casca na minha parede, onde eu pudesse vê-lo todos os dias. O Bigfoot pareceu satisfeito com isso, tocando-o gentilmente cada vez que passava. Depois disso, ele fez mais desenhos, imagens da floresta, do riacho, de animais que havia visto. Era a sua maneira de compartilhar seu mundo comigo. Houve dias que se destacaram, momentos que se tornaram memórias queridas. O dia em que nevou no final de maio, pegando nós dois de surpresa. O Bigfoot veio correndo para a minha janela, gesticulando freneticamente para que eu saísse. Ficamos juntos naquela neve fora de época, ele inclinando a cabeça para trás para pegar os flocos na língua, olhando para mim com uma alegria tão pura que tive que rir. Houve um eclipse solar total num verão. Sentamos juntos em um cobertor na clareira, usando os óculos especiais que eu havia encomendado. Quando a escuridão caiu no meio do dia, o Bigfoot fez um som que eu nunca tinha ouvido antes, não de medo, mas de admiração. Ele estendeu a mão para a minha e a segurou firme até o sol voltar. Houve a vez em que um raio atingiu uma árvore perto da cabana durante uma violenta tempestade. A árvore explodiu e pegou fogo. O Bigfoot e eu trabalhamos juntos, ele carregando baldes de água do riacho enquanto eu indicava onde jogá-los. Estávamos exaustos e encharcados quando conseguimos controlar o fogo, mas havíamos protegido nosso lar juntos. Naquela noite, sentados perto do fogo, senti que éramos uma equipe de verdade. Parceiros que haviam enfrentado o perigo e prevalecido. Ao longo dos anos, tivemos alguns sustos. Certa vez, um trilheiro se perdeu e acabou na minha cabana. Enquanto eu lhe dava direções, o Bigfoot apareceu na esquina da casa carregando um monte de lenha. O trilheiro ficou completamente em silêncio, seu rosto perdendo a cor. O Bigfoot também congelou, derrubando a lenha com um estrondo. O trilheiro gaguejou algo e depois correu, se embrenhando na mata tão rápido que deixou sua mochila para trás. O Bigfoot me olhou com o que só posso descrever como culpa, e eu comecei a rir. Fiquei preocupada que o trilheiro fosse relatar o que viu, mas nunca deu em nada. Outra vez, caçadores montaram acampamento a cerca de 1,5 km de distância. O Bigfoot ficou ansioso, andando de um lado para o outro em seu quarto. No terceiro dia, um dos caçadores se aproximou demais da minha propriedade. Eu estava na minha horta quando ouvi o Bigfoot fazer um som que eu nunca tinha ouvido antes, um rugido profundo e retumbante que fez meus ossos vibrarem. Ele emergiu da mata, em sua altura máxima, agora com mais de 2,40 m, e rugiu novamente. O caçador gritou, deixou o rifle cair e tropeçou ao tentar recuar. O Bigfoot deu 3 passos enormes em sua direção. Corri e me coloquei entre eles, levantando as mãos. "Pare!" O Bigfoot parou imediatamente, olhando para mim com olhos selvagens. Virei-me para o caçador e disse para ele ir embora. Ele não precisou ouvir 2 vezes. Depois que ele se foi, o Bigfoot sentou-se pesadamente, colocou o rosto nas mãos e fez um som parecido com choro. Percebi que ele não estava tentando machucar o caçador. Estava tentando assustá-lo para me proteger. Meu 50º aniversário veio e se foi, com apenas o Bigfoot para comemorar comigo.
Ele me trouxe uma coroa tecida de flores silvestres e vinhas, colocou-a cuidadosamente na minha cabeça e fez um som que aprendi que significava felicidade. Comemos frutas frescas e sentamos na varanda observando o pôr do sol. Foi um dos melhores aniversários que já tive. O tempo passava de forma diferente com o Bigfoot. Os dias se misturavam às estações, as estações aos anos. Comecei a ter problemas de saúde por volta dos 55 anos. A artrite fazia minhas mãos doerem. Minhas costas me davam problemas. Eu me movia mais devagar. O Bigfoot parecia sentir essas mudanças. Começou a fazer mais do trabalho físico. Carregava água, cavava na horta e trazia lenha. Aprendeu a ser minhas mãos quando as minhas não cooperavam, abrindo potes ou pegando coisas que eu derrubava. Ele nunca me fez sentir inútil, apenas fazia silenciosamente o que precisava ser feito, da mesma forma que eu fiz por ele todos aqueles anos atrás. Um inverno, caí no gelo e quebrei o quadril. Fiquei ali no frio, incapaz de me mover. O Bigfoot me encontrou em minutos. Com muito cuidado, ele me levantou, me levou para dentro e me deitou na minha cama. Depois, desapareceu. Entrei em pânico, mas ele voltou 20 minutos depois, com o meu vizinho mais próximo, tendo de alguma forma comunicado que eu precisava de ajuda. Meu vizinho ficou apavorado, mas me ajudou mesmo assim. Passei 6 semanas no hospital e na reabilitação. Quando finalmente voltei para casa, o Bigfoot estava esperando na minha varanda. Parecia mais magro. Percebi que ele mal havia comido enquanto eu estive fora. Ele me envolveu em seus braços, cuidadoso com meu quadril em recuperação, e apenas me abraçou. Meu vizinho me contou mais tarde que o tinha visto sentado na varanda dia após dia, apenas esperando. Ele prometeu que nunca contaria meu segredo a ninguém, e nunca contou. Enquanto eu me recuperava, o Bigfoot se tornou meu cuidador constante. Ele andava ao meu lado quando eu usava meu andador, sua mão sempre pronta para me firmar. Os papéis que tivemos por tantos anos haviam se invertido completamente. Durante minha recuperação, tive muito tempo para pensar sobre o que aconteceria com o Bigfoot depois que eu me fosse. Comecei a escrever instruções detalhadas para meu vizinho. Também comecei a ensinar mais ao Bigfoot sobre autossuficiência, mostrando onde eu guardava suprimentos de emergência e como acender fogo com fósforos. Ele pareceu sentir que algo havia mudado e tornou-se mais afetuoso, mais propenso a buscar contato físico, como se estivesse memorizando minha presença. Meu cabelo ficou todo branco nos meus 60 anos. Meus passos ficaram mais lentos. O Bigfoot também envelheceu. Seu pelo marrom escuro desenvolveu mechas prateadas ao redor do rosto e das mãos. Estabelecemos novas rotinas que acomodavam minhas limitações. Uma das minhas netas me visitou quando tinha 6 anos. Ela estava brincando no quintal quando o Bigfoot emergiu da floresta. Ela não demonstrou medo, caminhou até ele e lhe estendeu um dente de leão. O Bigfoot o pegou com cuidado. Depois, colheu uma flor silvestre e a ofereceu de volta para ela. Minha neta veio correndo até mim, dizendo que havia conhecido um urso muito simpático e gentil. Os anos passaram. Minha memória começou a falhar. Eu esquecia que dia era ou porque tinha entrado em um cômodo. O Bigfoot me guiava pacientemente, empurrando suavemente a comida em minha direção quando eu esquecia de comer. Sua presença era uma âncora no nevoeiro da minha mente envelhecida. No meu aniversário de 75 anos, me senti antiga. Meu corpo era uma coleção de dores, mas eu ainda estava aqui, ainda capaz de sentar na minha varanda e observar o Bigfoot trabalhar na horta, essa criatura que se tornou minha família. Aquele inverno foi particularmente difícil. Peguei uma pneumonia e passei 2 semanas quase inconsciente. O Bigfoot cuidou de mim, me mantendo aquecida, garantindo que eu bebesse líquidos, fazendo vigília enquanto eu lutava para respirar.
Foi a recusa do Bigfoot em me deixar ir que me puxou de volta da beira do abismo. Tenho 78 anos agora. O Bigfoot deve ter perto de 40. Estamos juntos há 36 anos, mais da metade da minha vida e toda a vida dele que ele consegue se lembrar. Temos nossas rotinas. Todas as manhãs, o Bigfoot me ajuda a sair da cama. Sentamos na varanda, observando a floresta acordar. À noite, sentamos perto do fogo. Às vezes leio em voz alta e ele escuta, com a cabeça inclinada. À noite, ele dorme em seu quarto, mas deixa a porta aberta entre nós, sempre ouvindo, sempre pronto. Mantenho um diário agora, anotando os pequenos momentos. O jeito como o Bigfoot arruma as pedras todas as manhãs em um padrão diferente. O som baixo e cantarolado que ele faz enquanto trabalha na horta. A maneira gentil como ele me ajuda a andar. Quando eu me for, alguém deveria saber que ele tinha uma vida interior rica, que ele era mais do que apenas um mito. Ele era uma pessoa em todos os sentidos que importam. Meu vizinho prometeu que se algo me acontecer, ele garantirá que o Bigfoot seja cuidado. Isso me conforta, saber que ele não ficará completamente sozinho. As pessoas às vezes me perguntam se me arrependo das minhas escolhas, de viver esta vida isolada. Eu digo que não, e falo sério. Eu nunca esperei encontrar um propósito naquela nevasca. Nunca esperei que resgatar uma pequena criatura daria sentido ao resto da minha vida. Olhando para trás, vejo como mudamos um ao outro. Ele aprendeu a confiar, e eu aprendi que a família nem sempre é aquela em que você nasce. Às vezes, é aquela que você encontra em uma tempestade de neve. O Bigfoot está sentado ao meu lado agora enquanto escrevo isto. Sua cabeça está inclinada, observando minha caneta se mover pelo papel. Ele não entende a escrita, mas entende que é importante para mim. Então ele se senta em silêncio e espera. Assim como esperou ao meu lado por todos esses anos, paciente, constante e inexplicavelmente leal. Não sei quanto tempo cada um de nós ainda tem, mas, seja quanto for, passaremos juntos como sempre fizemos. Dois seres que nunca deveriam ter se encontrado, que acabaram salvando um ao outro. Eu o encontrei em uma nevasca, um bebê moribundo. Ele me encontrou no meu próprio tipo de nevasca. Um isolamento frio no qual eu havia me retirado. Eu lhe dei um lar e ele me deu um propósito. Essa é a nossa história. Uma mulher e um Bigfoot envelhecendo juntos em uma cabana no fim do mundo. Apenas a vida, vivida dia a dia com um amor inesperado. O Bigfoot acabou de me trazer meu chá, concentrando-se muito para não derramar. Acho que vou terminar de escrever agora e apenas estar aqui neste momento com esta criatura que me escolheu tanto quanto eu a escolhi. Afinal, não sabemos quantos momentos mais teremos. Obrigada por ouvir esta história. Se você gostou, por favor, considere compartilhá-la com alguém que possa apreciar um conto tranquilo da floresta.